Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira aula de equações. Eu gostaria de começar então explicando o significado da palavra equação. O que significa equação na matemática? A gente está falando de uma igualdade, então equação significa igualdade, mas não é qualquer igualdade. É a igualdade entre duas expressões matemáticas. Para a gente entender melhor, vamos ver esses exemplos aqui. Isso é uma expressão matemática, certo? Eu tenho um número aqui, tenho outro número aqui e tenho uma letrinha aqui. É uma expressão algébrica, uma expressão matemática. Aqui também, ó, eu tenho um número, tenho outro número e tenho uma letrinha. É outra expressão matemática. Então eu tenho duas expressões matemáticas e um símbolo de igual. Então aqui, ó, é a igualdade. Então a igualdade está pressupondo o símbolo de igual entre duas expressões matemáticas. Uma expressão matemática, duas expressões matemáticas. Outro exemplo aqui, eu tenho uma expressão matemática, tá certo? Eu tenho de novo um número, outro número, uma letra, ou letra X, né? Outro número, um outro número. Então eu tenho duas expressões matemáticas e entre elas eu tenho o símbolo de igual. Então eu estou vendo uma igualdade entre duas expressões matemáticas. Então, claro, a gente está num caso de equação de novo. Novamente aqui, a gente tem uma expressão matemática aqui, outra expressão matemática aqui. Então, eu tenho número, tenho uma letrinha, que é a letra X, e tenho o símbolo de igual. É uma equação matemática também. Por quê? Porque eu estou com o símbolo de igual, estou com duas expressões matemáticas, então tá ok. Aqui de novo, eu tenho uma expressão matemática, tenho uma letrinha, tenho número, tenho outro número, tenho outro número, tenho uma letra com número, o número 3 e a letra X, tenho o símbolo de igual, então eu estou diante de uma equação matemática também, né? Porque eu tenho duas expressões matemáticas e entre elas eu tenho o símbolo de igual. E para finalizar, mais um exemplo, eu tenho aqui uma expressão matemática, aqui eu também tenho uma expressão matemática, um número aqui, o número 12, raiz de 13, o número 26, o número 4 e a letrinha X. Importante, eu tenho entre eles o símbolo de igual, então eu tenho uma igualdade entre duas expressões. Isso é uma equação, ok? Bom, mas eu quero falar em particular nessa aula para vocês sobre as equações do primeiro grau, tá certo? Esse é o objetivo da aula de hoje. Muito bem, aqui eu tenho uma equação, certo? Todo mundo acho que já consegue analisar isso aqui. Eu tenho o símbolo de igual, tenho uma expressão matemática aqui, tenho outra expressão matemática aqui, tá certo? Aqui também eu tenho uma equação, eu tenho uma expressão matemática aqui, tenho outra aqui, tenho o símbolo de igual, perfeito? Por que que essas duas expressões, essas duas equações são do primeiro grau? Bom, é por esse motivo aqui, ó, o x está elevado a 1. Quando x está elevado a 1, a gente diz que é do primeiro grau, tá certo? Quando x está elevado ao quadrado, está elevado a 2, a gente diz que é do segundo grau. Quando x está elevado a 3, é do terceiro grau e assim sucessivamente, tá certo? Então, uma equação do primeiro grau é uma equação normal, só que é uma equação em que temos uma incógnita, que a gente está chamando aqui de x elevado à primeira. Quando x estiver elevado à segunda aqui, por exemplo, ó, aí seria uma equação do segundo grau. Se eu elevasse à terceira, seria uma equação do terceiro grau e assim por diante. Muito bem, já que a gente está falando de equação do primeiro grau, vamos ver a forma geral da equação do primeiro grau. Pois bem, por que essa forma geral é importante? É importante só para a gente lembrar de duas coisas. Uma equação do primeiro grau ela vai ter um x, que a gente já comentou, elevado à primeira, elevado a 1, tá certo? Que é a nossa incógnita, é o valor que a gente quer encontrar. Quando a gente terminar de resolver uma equação, a gente quer descobrir quanto vale x, tá certo? E aqui a gente tem um símbolo de igual, que isso aqui toda equação tem, como a gente já viu, que representa a igualdade. O termo a e o termo b são números quaisquer. Por exemplo, se eu pegar aqui ó, 2x mais 7 igual a zero. Então a gente tem a nossa incógnita, tem o nosso igual, tem um número e tem outro número.
Não se preocupe muito com essa forma aqui, a gente vai entender melhor nos nossos exercícios e vai ficar tudo muito claro, ok? Vamos mais adiante? Bom, a gente vai falar agora sobre raiz. O que é raiz, né? É o valor da incógnita. Lembrando que a gente está chamando de incógnita o valor x, tá certo? Então aqui, ó, quando a gente encontrar o x vai valer um dado valor. Eu não sei quanto é ainda, né? Porque vai depender do exemplo. Mas esse valor que eu encontrar para o x, eu vou chamar de raiz da equação, tá certo? Então a raiz da equação é o valor de x, tá certo? É o valor da nossa incógnita. E o conjunto solução? O que é o conjunto solução? É o conjunto das raízes da equação, né? Em outras palavras, eu vou descobrir um x aqui, né? Mas vamos supor que eu descubra mais de um x. Eu vou achar que x vale, sei lá, 1 e x vale 2. No caso do primeiro grau isso não vai acontecer, né? A gente vai depois falar um pouco mais disso, mas vamos supor que isso aqui aconteça. Então eu tenho nesse caso duas raízes, né? Tenho 1 e tenho 2. Então eu não tenho só uma raiz, eu tenho raízes. Nesse caso, eu jogo tudo isso num saco, né? Nesse saco de raízes. Que é um conjunto solução, é um conjunto de raízes. Esse conjunto de raízes eu vou jogar todos os valores que x pode ser. Se o x pode ser 1, eu vou jogar 1 aqui dentro. Se o x pode ser 2, eu vou jogar o 2 aqui dentro, etc. Eu vou jogando. Então, voltando aqui, o conjunto solução, né? É todas as raízes juntinhas dentro de um grande saco, que é um conjunto, tá certo? Muito bem, agora a gente vai falar sobre operações inversas. A soma, ou a adição, né, que é o mais, é o inverso da subtração. Então, o que a soma faz, a subtração desfaz, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha 3 maçãzinhas aqui, ó. Então, essas bolinhas representam maçãs. Eu vou somar mais uma maçãzinha, tá certo? Então, eu vou ficar com 4. Então, eu somei mais uma maçãzinha e fiquei com 4. Se agora eu subtrair uma maçãzinha, ou seja, se eu tirar essa maçãzinha daqui, eu volto no lugar onde eu estava, tá certo? Então, eu fico com 3 maçãzinhas de novo. Então, a conclusão é que o que a soma faz, a subtração desfaz. E o análogo vale para a multiplicação e a divisão. Imagine que você receba R$ 1.000, né? Eu vou multiplicar o seu salário por 2, olha que maravilha. Então você vai começar a receber R$ 2.000. Aí eu sou seu chefe, tá? Posso ser seu chefe? E depois eu vou ser demitido. Aí eu fui demitido, o meu novo chefe é um cara um pouco mais chato, mais mesquinho. Ele vai dividir o seu salário por 2. Então você vai chegar a receber R$ 1.000. Ou seja, ó, quando eu multiplico por 2 e depois eu divido por 2, eu chego no mesmo lugar, porque aqui a multiplicação fez e a divisão desfez. Por isso a gente chama de operações inversas, ok? Bom, a gente já está chegando numa parte que é bem importante, que é a de resolver equação. Mas o que é resolver uma equação? Resolver uma equação é encontrar o valor de x, é encontrar o valor da nossa incógnita, mas não é qualquer valor. É o valor que vai tornar a nossa expressão uma expressão verdadeira. Como é isso? Ó, vamos supor que a gente ache que o x vale zero. Então eu vou colocar aqui, ó, que o x vale zero. Se eu fizer 2 vezes zero, vai dar zero. E aqui vai ficar 2. Então eu vou dizer que 2 é igual a 8. Isso não é verdade, isso é falso. Então o x não pode ser zero. Falso. Então eu vou colocar agora que o x vale 1. Se eu fizer x valendo 1, aqui vai dar 2 vezes 1, vai dar 2. Eu vou somar junto com esse 2 aqui, ó. Nesse lado da nossa equação aqui, eu vou ficar com 4, né? 2 mais 2 vai dar 4. E esse outro lado vai ficar com 8, eu vou ficar com 4 é igual a 8. Ora, 4 não é igual a 8, então eu chutei um x errado de novo. Então, o 1 também não é. Isso aqui é falso, perfeito? Vamos chutar o 2 agora? Então, eu vou chutar o 2. Se eu coloco o 2 aqui, vai dar, né, colocando o 2 aqui, eu vou ficar 2 vezes 2 vai dar 4. 4 mais 2, estou pegando essa parte aqui. Aqui eu vou ficar com 6. E vou dizer que 6 é igual a 8. De novo, eu errei. Então, 6 não é igual a 8. Isso aqui está falso, perfeito? Opa, deixa eu só voltar aqui. Então, isso aqui está falso. Por fim, eu encontrei o valor de x. Veja que se eu colocar o x igual a 3 aqui, ó, 3. 2 vezes 3 dá 6, mais esse 2 daqui, ó. Vou ficar com 8. 8 é igual a 8? Ah, 8 é igual a 8. Então, eu achei a verdade, eu encontrei
o x. Então, a gente diz que resolver uma equação é encontrar o valor de x para a qual a expressão se torna verdadeira. Perfeito? Bom, mas a gente não quer ficar chutando, né? Isso aqui foi feio, isso aqui não é bonito, tá certo? Imagine que o x fosse 42. Como é que a gente ia testar até o 42? E o x também poderia ser um número quebrado, um terço, por exemplo. Então é difícil, né? Então a gente não quer ficar testando até acertar. A gente quer desenvolver um método que nos ajude a resolver qualquer tipo de equação, tá certo? Porque se a gente ficar testando, a gente vai demorar muito tempo e a gente pode nunca encontrar, porque os números são infinitos, como vocês sabem. Então a gente vai desenvolver um método de resolução de equações do primeiro grau. Como é que a gente faz isso, né? Então, como resolver? A gente vai isolar o x, tá certo? Por que eu vou isolar o x, né? Eu vou isolar o x porque quando eu tiver o x de um lado e um valor do outro, bom, eu encontrei o x, concorda? Por exemplo, se eu tenho 2x aqui, isso é igual a uma expressão grandona. Se eu tivesse x é igual a uma expressão grandona, eu não preciso fazer nada, porque eu sei que o x vale isso aqui. Por exemplo, se isso aqui fosse 3, eu sei que o x é igual a 3. Então é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Isolar o x. Mas como que a gente faz para isolar o x? Para isolar o x, a gente vai usar as operações inversas. Lembra que soma é o inverso da subtração, multiplicação é o inverso da divisão, etc. A gente vai fazer isso para conseguir resolver. Vamos fazer isso aqui nesse exercício, ó. Para resolver, então, eu quero deixar o x de um lado eu quero esse número desse lado aqui e eu quero esse número também jogar para cá, tá certo? Eu não quero esses números do lado esquerdo. Do lado esquerdo eu vou querer só o meu x. E como é que eu faço? Muito simples. Quando um número está com uma operação, eu posso mandá-lo para o outro lado desde que eu inverta a operação. Nesse caso, eu estou com a operação de mais. Para inverter, vai ficar menos, não é isso? Então, é simples assim, ó. Essa parte eu não vou mexer ainda, eu vou deixar aqui, ó, 2x. Isso vai ser igual a 8. Esse 2 aqui estava com a operação de mais, ele passa para cá com a operação de menos. 8 menos 2 dá quanto? Dá 6. Então, deixa eu só copiar aqui, ó, 2x é igual a 6. Bom, 2x é 2 vezes x, certo? Então, aqui tem uma operação de multiplicação. Eu quero mandar esse 2 para lá, eu preciso inverter a operação. Quem é o inverso da multiplicação? Não é a divisão? Então, eu vou passar o 2 dividindo. 6 dividido por 2. Isso dá quanto? 6 dividido por 2 dá 3, então eu encontrei o meu x, eu encontrei a minha incógnita. X é igual a 3, então x é a raiz da minha equação, ok? Bom, vamos ver mais esse exemplo aqui agora, ó. 3x mais 1 é igual a 10. Eu quero mandar esse 1 para o outro lado, eu quero mandar esse 3 para o outro lado. A gente sempre começa mandando os números que estão separados de letras. Aqui eu estou com a letra junto, então deixa ele aqui quietinho, depois eu mexo nele. Vamos começar mexendo nesse 1. Então, eu vou mandar esse 1, ele está somando aqui, ele vai passar com a operação inversa, que é a operação da subtração, não é isso? Então, deixa eu copiar aqui, eu vou copiar 3x igual a 10, e esse mais 1 aqui passa para lá, menos 1. Então, eu tenho que 3x é igual a 10 menos 1 dá quanto? Dá 9, não é isso? Então, eu sei que 3x é igual a 9. Agora eu quero isolar esse 3 aqui, ainda não estou satisfeito. Como é que eu faço? Eu sei que aqui tem a operação de multiplicação, então eu vou passar esse 3 com a operação inversa, eu quero jogar para o outro lado. Então, se eu passo com a operação inversa, lembrando que a operação inversa da multiplicação é a divisão, aqui fica dividido por 3, certo? Por quê? Porque esse 3 aqui está multiplicando, ele vai ir para o outro lado, dividindo. Então, eu fico com 9 dividido por 3, tá certo? Então, eu encontrei o x, ó, eu cheguei do jeito que eu queria. O x está desse lado e aqui eu tenho um valor. Quanto que é esse valor? 9 dividido por 3, eu sei que dá 3, né? Então, vamos melhorar isso aqui. X é igual a 3. Como eu só encontrei um valor para x, esse x é a minha única raiz, então é a minha raiz. E o meu conjunto de solução, que é o meu saco que contém as raízes, só tenho 3, tá certo? Simples assim. Bom, galera, eu fico por aqui. Se você gostou, se eu te ajudei, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário. Até a próxima, um grande abraço.